Olá, seja muito bem-vindo ao Acadetec News, o seu programa de revista semanal ao vivo via Web TV. E hoje, nosso último Acadetec News do ano, nós temos o prazer imenso de receber duas figuras ilustres que estão aqui comigo. Aqui a doutora Carmina Issa, o professor Vinícius Garcia, que irão aqui debater um assunto no mínimo intrigante: regulamentação da profissão de informática. Mas antes disso, deixe-me apresentar formalmente cada um deles. Do meu lado aqui, eu tenho comigo a doutora Carmina Issa. Bom dia, doutora Carmina. Bom dia. Doutora Carmina, ela é sócia da Issa Advogados Associados, é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, professora de Direito Cibernético da Unibratec, doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, especialista em comércio eletrônico, atua na área em defesas e causas de patentes de softwares, crime cibernético há bastante tempo. Do outro lado da mesa, né, nós temos aqui o nosso professor, o professor Vinícius Garcia. Ele é do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência da Computação pela UFPE, trabalha com TI há 16 anos e atua na área de Engenharia de Software. É pesquisador em projetos de inovação em TI em várias instituições e empresas, como o CESA e o INES, que é o Instituto Nacional para Ciência e Tecnologia em Engenharia de Software, entre outras empresas. Então este é o cenário que nós temos aqui. Temos aqui dois pesos pesados que vão estar conversando conosco, tirando a sua dúvida e principalmente, levantando a discussão que é hoje uma discussão nacional. Como vocês sabem, só para a gente contextualizar todo mundo que está nos assistindo hoje, as profissões da área de informática não são regulamentadas. Aí você pode perguntar, David, e o que é ser regulamentado, o que é não ser regulamentada? Bom, falando em termos leigos, como eu sou leigo nessa área, eu diria o seguinte: se você foi mal atendido por um advogado, então você vai recorrer a um órgão regulador, que é a OAB. Se você é mal atendido ou teve um problema sério numa cirurgia, numa operação ou numa consulta médica, você tem aí o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e o Conselho Federal, que vão atuar reprimindo ou até cassando o diploma deste profissional. E você também tem outros conselhos, como o CREA, na área de engenharia, você tem também na área de economia, o COREM, enfim, de enfermagem. Então, cada profissão tem o seu conselho, mas nem todas as profissões têm o seu conselho, tá? Porque nem todas são regulamentadas. E desde a década de 80 que há tentativas de regulamentação destas profissões no Congresso Federal, sem sucesso até hoje. E agora, já se fala novamente no assunto, já há movimentos em Brasília nesse sentido, e por isso nós estamos aqui para conversar com esses dois profissionais especialistas no assunto. Eu queria começar então pelo professor Vinícius. Professor Vinícius, fala um pouquinho de você, na sua experiência, o que é que você faz, enfim. Bom dia, David, bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente na internet. Bom dia, professora Carmina, é um prazer conhecê-la. É um prazer e uma honra estar aqui debatendo sobre esse assunto que é realmente minimamente polêmico. A gente já estava conversando um pouco antes e viu que a gente tem uma série de visões, uma série de perspectivas sobre esse assunto em particular. Bom, eu trabalho com TI já tem bastante tempo, já estive em diversas frentes. Tem um ponto muito importante no que você falou, que é profissões de informática. A gente tem dezenas de profissões de informática e, vamos colocar assim, semestralmente outras dezenas vão surgindo. Eu já estive em muitas delas. Hoje estou como professor e atuo como consultor, pesquisador, desenvolvedor ainda programa, ainda desenvolvo software. E eu particularmente sou contra a regulamentação da forma como ela está sendo conduzida. O projeto de lei eu sou completamente contra e a regulamentação em si eu também sou contra, porque eu acho que é complicado e não se deve regulamentar uma área meio como a informática. O software é um meio de você expor, de você produzir, de você fazer entre aspas, coisas. A gente tem a TI como área fim da própria TI, quando eu vou desenvolver um sistema de banco de dados, por exemplo, um sistema de gestão de banco de dados, aí eu acho que a TI entra como área fim, mas normalmente a TI é área fim para outras áreas, então ela por si só é meio. Entendo. Eu acho difícil e não acho muito aceitável você regulamentar uma área meio, porque você está envolvendo uma série de outras tratativas.
Você não consegue, um profissional da área de TI não vai desenvolver um sistema para gerenciamento de processos jurídicos, por exemplo, um exemplo que a gente começou antes, sem o apoio de um advogado. E além do que, para você se proteger, proteger o consumidor que está comprando aquele software, a gente já tem a defesa do consumidor. Não vai ser o conselho. Percebo, entendo. Eu queria também ouvir a opinião da doutora Carmina, mas antes eu queria falar para o nosso web espectador, que foi uma palavrinha que a gente inventou aqui no nosso programa, não é telespectador, é web espectador, que manda suas perguntas pelo Twitter, @acadetec. Vocês estão vendo, se você está nos vendo, nos assistindo pelo nosso auditório virtual, você deve estar percebendo aqui embaixo, né? Exatamente, logo aqui embaixo, você tem uma janela do Twitter e você pode mandar a sua tweetada, né? Já estamos recebendo aqui algumas. Temos o Elton, que está nos assistindo agora, e já parece que está tendo dificuldade em nos acompanhar, né? É bom nós verificarmos isso aí, pessoal da técnica. E você pode mandar, então, a sua pergunta, a sua opinião também é importante para a gente, através do Twitter, @acadetec. Mas se você não tem perfil no Twitter, tá? Você também pode mandar a sua pergunta por SMS. Então, nós estamos com o nosso telefone aberto para receber mensagens de texto e vai aparecer aqui embaixo, daqui a pouquinho, o Rafael vai colocar, o nosso SMS deve ser mandado para o seguinte telefone, operadora 81, tá? 81 9761 5503. 9761 5503, exatamente como está aparecendo aqui embaixo. Nós queremos ouvir a sua opinião, mas principalmente a opinião desta figura aqui, nossa querida professora e doutora Carmina Issa. Por favor. Bom dia, professor. Bom dia, doutora Carmina. Bom dia, David. Para mim é um prazer estar aqui, no meio dessa turbulência e dessa polêmica toda. Não sou da área de TI, como todo mundo sabe, sou advogada, especialista em direito cibernético, mas eu acho que o debate ele é muito importante, até para a gente esclarecer alguns pontos, né, que muitas pessoas ainda não têm um certo conhecimento. Primeiro, eu quero discordar um pouco, claro, né, porque eu sou a favor da regulamentação da profissão. Essa é a ideia, discordar. Então, eu vou ter que começar a discordar do meu colega Vinícius, tá? E dizer que uma coisa é você utilizar a internet como meio e outra coisa é como você utilizar a internet como atividade fim. A internet, ou o software, né, como atividade meio, ele hoje é uma realidade no mundo, não é? Porque hoje todo mundo usa, de certa forma, a internet e o software, e isso aí é um meio e a regulamentação não interfere nesse aspecto, tá? Outra coisa é você utilizar a internet como forma de trabalho. Então, aí nesse ponto, a regulamentação seria também extremamente importante, tá? E, infelizmente, informática ainda não é profissão, né? Nós temos uma atividade, uma profissão, para ela ser tida como profissão na sociedade, ela tem que estar regulamentada. A gente usa o termo profissão de uma forma genérica, tá? Mas não de uma forma legítima, tá? Porque a profissão ela é só tida como profissão quando ela é regulamentada. Enquanto isso, ela é só uma atividade. E diante dessa atividade é que a gente está tentando ver qual seria a melhor forma de se regulamentar. Quer dizer, então, que o profissional de informática, ele, na verdade, não é um profissional, ele é um enxerido, né? Ele é um cara que fez aí uma faculdade, né? Isso, fez a universidade, né? E fez de repente, até um mestrado, um doutorado. E a gente acredita que esse profissional, né, esse enxerido, né, ele não vai ter como atuar realmente formalmente na sua profissão, pela ausência de um conselho. Doutora Carmina, como acontece hoje, nós que não somos da área de direito, como acontece hoje a ingerência de um conselho de classe na vida do profissional? Não. Primeiro que para ter o conselho a gente tem que ter a profissão regulamentada. A profissão regulamentada, ela se dá em nível nacional quando o projeto de lei é apresentado ao Congresso e depois, dentro desse projeto de lei, vai ter o conselho, que é o Conselho Federal e os conselhos estaduais, regionais
Então, existe uma diferença grande entre conselho, né? Para o conselho ser criado, a profissão tem que estar regulamentada. Senão, entendi. Não pode. Eu não posso dizer que o pessoal da área de informática é enxerido, não, hein? Na verdade, brincadeira. A gente ainda está tentando ver como é que a gente vai fazer, né? Se é que vai... Perfeito. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou esperar juntar mais para a gente fazer perguntas mais selecionadas e filtradas. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Carmina, né? Com relação ao processo de regulamentação de uma profissão, né? Isso tem que ir para o Congresso? Como é que é isso? Professor Vinícius, também fique à vontade, eu sei que você anda estudando muito também o assunto, né, do outro lado da área de TI. Como funciona esses meandros em Brasília? Fique à vontade. O projeto de lei tem que ser produzido, no caso de informática, acho que então está como senador, né, o Azeredo. Esse projeto de lei é produzido e é levado para ser discutido nas instâncias do governo. Esse projeto de lei, só para esclarecer, não necessariamente precisa ser através de um político. Sim, ele pode ser através da sociedade que se mobiliza e que pode entrar também, submeter ao Congresso e ao Senado um projeto de lei para aprovação. Então, essa regulamentação da profissão, ela poderia também partir de uma mobilização da sociedade ou do pessoal da área de TI em si. Entendi. Professor Vinícius, quais são, na sua visão, as dificuldades, né, as desvantagens da regulamentação desta profissão? Bom, por onde começar? Primeiro fato vem do seguinte, o Brasil está hoje crescendo bastante a área de TI. A gente está tendo, é uma das poucas áreas assim, no Brasil que ela consegue crescer uma velocidade considerável. A gente levar Pernambuco em consideração, né, a área de TI aqui a gente cresce às vezes num ritmo da China, por exemplo. Então a gente está atraindo bastante empresa, bastante projeto. A gente tem uma carência de mão de obra, isso no Brasil, tem cerca de 20 mil postos de trabalho em aberto. Eu acho que nesse sentido a regulamentação não vai ajudar a área de TI. Ela vai criar entraves burocráticos para reduzir a nossa velocidade. O que acontece? A gente vai criar tem a parte burocrática, a gente vai criar um conselho federal, vão ter os conselhos regionais estabelecidos. Esses conselhos vão procurar regulamentar as formas de agir, como as atividades desenvolvidas por essa profissão, né? Como a professora Carmina falou, hoje a profissão, formalmente falando, não é uma profissão, é uma atividade, né? São atividades na área de informática, então essas atividades vão fazer parte de uma profissão. Aí esses conselhos vão criar cargos. Uma vez esses cargos criados, a gente vai ter já é um dos primeiros problemas burocráticos, né? Porque os cargos mudam. Segunda-feira saiu uma reportagem na InfoExame falando sobre a profissão, ou o papel, ou o cargo do arquiteto para a computação em nuvem. Nossa. E aí, agora? Isso é coisa nova, né? E isso surge o tempo todo. E aí, como é que vai ser esse processo de acompanhamento dos conselhos em relação a isso? Como a gente está no Brasil, a gente tem aquela constante preocupação de o conselho, no caso o CONFEI, né, esse conselho de informática, vai ser mais uma pessoa, mais uma instituição, mais uma entidade que vai bater na porta da minha empresa, me cobrar uma multa, para me cobrar uma taxa, para me cobrar uma participação no que eu estou desenvolvendo. O custo do Brasil já é alto. Se a gente for comparar o custo de TI, na área de TI, com nossos concorrentes diretos, China, Irlanda, Rússia, Índia, a gente é muito caro. E a gente tem um diferencial geográfico em relação aos Estados Unidos, que é o principal mercado de TI, por exemplo, a gente está quase no mesmo fuso horário. A gente não consegue aproveitar e roubar esse mercado para o nosso custo do Brasil. Criando-se um conselho vai prejudicar, vai aumentar ainda mais esse custo. Entendo. Esse é o problema. E você falou o exemplo do CREA. Os arquitetos estão querendo sair do CREA. Quando você parte de um conselho, normalmente um conselho acaba se tornando elitista. Ou seja, sempre é a favor de uma maioria contra uma minoria, que é o que aconteceu com o CREA. Os arquitetos querem sair porque o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura é muito mais de engenharia do que de arquitetura. Querem montar o conselho próprio deles lá. Entendi. Mas esse é o grande problema de quando você faz um conselho que ele é multidisciplinar, tá? Então, o conselho, na verdade, o CREA, ele é tido como conselho de engenharia, mas ele não só é o conselho de engenharia, ele tem a agronomia e a arquitetura. Quando isso ocorre, o que é que vai acontecer? Para que você tenha um conselho? Para que ele lhe defenda.
a bem da verdade, eu não acho que existe tanta burocracia como o meu colega está dizendo, né? Quando você faz o projeto, você já institui a forma como vai ter a atuação, você ali já vai estar praticamente tudo regulamentado, e hoje a informática também trabalha de uma forma ágil para facilitar. Então, na verdade, não existe grandes burocracias em você criar um conselho, porque você já está partindo de uma lei que foi instituída. Então, com certeza, a criação de uma estrutura de uma profissão, hoje, né, com todos os nossos recursos de informática, ela será feita rapidinho. Outra coisa que, assim, eu discordo um pouco é sobre as nomenclaturas, né? Porque, pelo que Vinícius está dizendo, a dinâmica da área de tecnologia, ela é muito grande, e a gente tem visto essa evolução, né? Até pelas linguagens, né? Inicialmente a gente tinha COBOL, não era? Clipper. Eu programei COBOL e Clipper. Tá? E hoje a gente não, essas linguagens, elas já são ultrapassadas, né? Claro que a gente sabe que existe no mercado ainda algumas empresas trabalhando com MS-DOS, essas coisas todas, tá? Na minha área, e aí eu posso dizer isso na área do direito, eu estou aqui como? Eu sou advogada de direito cibernético. É uma área, apesar de já estar nessa área há 10 anos, é uma área tida como nova, tá? Hoje nós temos, a tecnologia também trouxe uma revolução para todas para as profissões. Por exemplo, na nossa área nós temos meio ambiente, né, que antigamente não existia, direito do meio ambiente, direito da infraestrutura, direito cibernético, tá? Na área de medicina, a gente vê hoje genética, tá, interferindo diretamente. Então, tudo que vem de novo, ele é facilmente absorvido quando a gente tem uma estrutura. É certo? Verdade. O que ocorre, que você deu o exemplo do CREA, é que se vocês não regulamentarem outras profissões já instituídas, vão regulamentar, tá? Nós temos o exemplo, e estávamos falando anteriormente, de um projeto de lei que foi apresentado de administração, aonde se inclui, tá, como atividade do administrador, gerenciamento de sistemas de informação. Tá? Então, a partir do momento que você não regulamenta a sua área, você está dando espaço para outras profissões instituírem. A gente tem um projeto de lei, para regulamentar o web designer. Imagine, e aí, quais são os diplomas para que você seja um web designer? Desenvolvimento industrial, comunicação visual e programação visual. Então, a gente fica numa situação que, ou você, apesar de você achar que existe uma burocracia, mas às vezes, inicialmente, ela é necessária para que você regulamente, tá? Para que você traga profissionais de qualidade. Entendi. Também. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Arthur Vale, do Twitter, tá? Ele pergunta o seguinte, eu acredito que é para o professor Vinícius, né? Mas também pode ser respondido pela professora Carmina, aliás, deve pelos dois, né? Onde está a vantagem de regulamentar para o mercado e para o profissional de TI? Mas, antes de responder, eu queria chamar os nossos comerciais, ok? Daqui a pouco a gente volta, não vai embora. Fazer uma faculdade qualquer de tecnologia pode deixar seu currículo offline. Uma escolha errada e pronto. Você fica ausente para oportunidades do mercado. Garanta o melhor status para seu futuro. Faça Unibratec. Graduação com conceito 4 do MEC. Pós-graduação e novos cursos técnicos. Eletrotécnica, meio ambiente, segurança do trabalho e muito mais. Unibratec. O mundo é dos experts. Inscrições abertas. Viva Saúde oferece a segurança e tranquilidade que você e sua família precisam. Doutor na linha com orientações médicas 24 horas, sem precisar sair de casa. Programa de medicamentos grátis. Excelente rede credenciada com livre escolha, os melhores médicos, clínicas e hospitais.
e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 63,45. Venha para a Viva Saúde. Sua felicidade está em nossos planos. 3974-2220. Estamos de volta aqui no Acadetec News, o seu programa de revista semanal ao vivo via Web TV. E estamos de volta, né? Mas antes de novamente fazer a pergunta do nosso amigo Arthur Vale, eu queria lembrar para os nossos web espectadores que vocês podem mandar as perguntas pelo Twitter, @Acadetec, que está aqui embaixo, Twitter @Acadetec. E se você não tem perfil no Twitter, não se preocupe, você pode mandar via celular. Você manda para a gente o SMS através do número 81, da operadora 81 9761-5503, como está aqui embaixo, 9761-5503. Então, gente, o Arthur Vale pergunta, onde está a vantagem de regulamentar para o mercado e para o profissional de TI? Professor Vinícius, vamos lá? Eu não vejo muita vantagem, não, em regulamentação. Você vai aumentar o custo, como eu falei anteriormente, das empresas, mais um conselho para você pagar, mensal, anual, etc, etc. Vai ter mais gente para fiscalizar, mais gente para fiscalizar. Custa mais dinheiro que a gente vai pagar, a gente já paga tão pouco, nossa carga tributária já é tão baixa. Criar empresa no Brasil já é uma atividade hercúlea, é mais do que uma odisseia. Você criar uma atividade, criar uma empresa, você ser microempresário, é a natureza que a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco. Faz parte do DNA do pernambucano criar empresas, microempreender. Eu acho que vai dificultar bastante isso. Eu acho que, eu discordo um pouco da fala da professora Carmina, quando ela fala que um conselho vai te dar uma estrutura. Acho que em informática a gente já tem essa estrutura. Você já tem uma série de leis que protegem o consumidor, quando ele compra produto ou quando ele compra serviço. Você já tem essas leis, e já tem a lei do software. A gente tem um monte já tem as leis criminais para quem invade alguma coisa, para quem quebra. Se alguém invadir minha casa, é uma invasão. Se alguém invadir o meu computador, é uma invasão da mesma forma. Então a gente já tem leis que cuidam disso. Pro lado do profissional, o cara que é um bom profissional na atividade de informática que ele desempenha, a regulamentação não vai agregar nenhum valor para ele. O cara que é um mau profissional, ele quer a regulamentação para tentar cercear o direito de acesso àquela atividade. E ele quer uma proteção daquele mercado para ele. Mas ele vai continuar ganhando mal. O mercado regula o salário. Não é o conselho que vai regular o salário. O conselho pode até especificar um piso. Mas a gente viu na engenharia civil. A engenharia civil, há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, estava em crise. Meu pai é engenheiro. Eu não era nem formado, eu ganhava mais do que meu pai. Por quê? Porque o mercado estava em crise, você tinha que aceitar o salário que as empresas estavam pagando, porque era o que tinha de capital disponível naquele mercado naquela época. Na área de TI é a mesma coisa. Quem regula o mercado, o profissional não, em relação ao salário, são as empresas. O mau profissional, ele não vai ter espaço. E eu queria só abrir o parênteses, né, professor Vinícius. Coincidentemente, nós acabamos de receber uma pergunta aqui do Elton, tá? Ele estava até tentando entrar no nosso auditório virtual, mas finalmente conseguiu, né? O Elton, um abraço para você, meu querido. Ele pergunta o seguinte, com a regulamentação, não poderíamos ter um piso salarial mais justo, né, visto que hoje é de menos de 2 salários mínimos? Aqui em Recife, não. Não? Não. Bom, segundo a ele... média de salário para Não sei onde ele está agora, né? Mas a nacional é próxima disso. Em relação à área de TI, o desenvolvedor, o salário médio de desenvolvedor é cerca de varia entre 1.800 e 2.200, 2.400 reais quando você vai para São Paulo. São Paulo chega a ganhar 2.800 reais. São 2 salários mínimos. Entendi. Chega E nós estávamos conversando... E para começar, 3 salários mínimos é maior do que muito salário de outras profissões que você tem de início. É verdade. Claro que você sendo um bom profissional, você vai se diferenciar no mercado. O importante é você buscar essa diferenciação. Agora, só um parênteses também, na informática, o pessoal acaba misturando 2 conceitos. Uma coisa é a regulamentação e outra coisa é a regulação. A informática já é regulada. Você tem uma série de métodos, processos, ferramentas que você pode utilizar, que você deve utilizar, que já são de uso fruto comum. Todo mundo sabe. Eu vou desenvolver um sistema que tem que ser distribuído para rodar na internet, alguma coisa. Eu tenho procedimentos e regras, padrões que eu utilizo para prover segurança, para garantir segurança. Eu tenho um conjunto de técnicas de teste que eu posso desempenhar. Isso já existe. A regulamentação não vai trazer isso. A regulamentação vai me engessar nisso. Alguns anos atrás não tinha metodologias ágeis e ninguém levava a sério metodologias ágeis. Hoje é comprovado por A mais B empiricamente que funciona e que traz recurso. E aí, a regulamentação não vai impedir que essas inovações sejam criadas, como a gente fez com patente. Se tudo eu vou regulamentar, como os conselhos, se todo conselho for querer proteger a sua área, eu vou acabar com a multidisciplinaridade.
Eu não vou ter isso. E um físico não vai poder mais desenvolver um software para ele, um geógrafo, alguém de meteorologia, uma geneticista não vai poder mais trabalhar no genoma, desenvolver um sistema para investigar o genoma, vai ter que contratar alguém de informática. Como é que vai ficar? E os custos disso? Quem vai pagar? Antes de passar a bola para a professora Carmina, que já está se coçando aí, inclusive nós esquecemos da luva de boxe que a gente ia trazer, né? Estou brincando. Mas só aproveitando a passagem de bastão aí, o nosso amigo o Ebson Santos, que também é profissional de TI, está aqui externando a opinião dele. Então, não é só para mandar pergunta, externe a opinião, tá, gente? Então, por favor, isso aqui é um fórum, é uma prévia do que vai acontecer em Brasília, talvez para o ano, não sei, né? Vamos lá, talvez um plebiscito, quem sabe, né? Vamos lá. A regulamentação só vai acobertar o mal profissional, na opinião do Epson. E se tudo fosse regulamentado, hoje não teríamos empresas como a Microsoft, Apple, entre outras. Você concorda com isso? Em parte. Não significa que... Um conselho que tem é que o pessoal fala, não, grandes programadores são formados, por exemplo. Ou seja, profissionais de TI são formados. Não necessariamente. Bons profissionais se formam. É diferente. Eles não são formados, eles se formam. Você tem empresas que acabaram sendo criadas por profissionais ou pessoas que não terminaram a graduação, como a Microsoft, como Bill Gates, por exemplo. O e-mail foi criado pelo Thomson, ele é engenheiro elétrico. A internet foi criada pelo Tim Berners-Lee, que é físico. Então, você tem casos de pessoas que não são de informática, nem tão pouco formados em informática, ou formados, inclusive, que criaram grandes expoentes. Mas você tem o caso do Google, por exemplo. Se eu achar, para mim, para minha profissão, para o que eu pensava para minha vida, era relevante que eu me formasse, fizesse mestrado e doutorado, com o que eu queria trabalhar. Mas para outra pessoa pode não ser relevante isso, pode não ser necessário isso. A gente tem atividades que não precisam da pessoa ou daquele profissional fazer um mestrado, por exemplo, em inteligência artificial para programar máquinas inteligentes. Não necessariamente você precisa ser formado para ser um bom profissional, principalmente na informática, porque é uma área meio, a meu ver, mas não significa que você vai jogar fora a graduação. É completamente diferente. Você ser contra a regulamentação não significa que você é contra a formação. Perfeito. O Google, por exemplo, tá. O Google ele foi criado por duas pessoas, o Larry Page e o Eric lá, no doutorado. Eles se conheceram porque estavam fazendo doutorado em Stanford. MIT ou foi Harvard? Stanford, exato. E a Yahoo foi criada em Stanford também. Porque eles trabalham com algoritmos complexos, que aí você precisa de formação. Um autodidata não ia conseguir chegar nesse nível sem você passar por uma tutela, por uma orientação de pessoas extremamente capacitadas. Então, por isso que eu digo que o mercado vai regular nesse sentido. Agora, se um autodidata conseguir implementar algoritmos complexos como o Google, pelo amor de Deus, eu quero esse cara trabalhando comigo. Porque a gente precisa de gente assim. Entendi. Professora Carmina, por favor, externe a sua opinião. Bom, eu vi caladinha, tá? Fiz algumas observações. Primeiro, que existe uma coisa que é visível no mercado, né? A lei da procura e da oferta, tá? Dizer que não regulamentar a profissão não traz nenhum benefício para o profissional da área de informática, eu discordo particularmente. Primeiro porque quando você regulamenta a profissão, tá? Você restringe a área, a gente não tem que ter pudor em não falar na restrição do mercado. Restrição de mercado em áreas, ela é extremamente favorável, tá? Até porque a gente está falando da área de tecnologia, da área de informática. Não é uma área qualquer, não é? Nós temos hoje já sérios problemas em termos de segurança, inclusive segurança nacional, tá? Outra coisa, regulamentar a profissão, ela traz querendo ou não, uma elevação no salário do mercado. E por isso grandes empresas não querem que se regulamente a profissão. Para elas é melhor ter o mercado do jeito que está. Por quê? Porque hoje você concorre com qualquer um, certo? Enquanto você está numa faculdade, o outro está ali na internet ou não, pesquisando ou não, certo? Consequentemente, o seu salário vai aumentar no mercado? Claro, é óbvio. Se eu tenho menos pessoas e essas pessoas que eu tenho no mercado, elas estão qualificadas a princípio, sim, tá? Outra coisa, regulamentar
não é salutar para o mal profissional, como o nosso colega tuitou. É justamente o contrário, tá? Porque uma coisa é você ter todas as leis, tá? E aí você vai ter uma resposta em nível de judiciário, tá? Ah, tudo bem, eu cometi um erro, vou ser responsabilizado por isso, vou pagar uma indenização por dano moral, dano material, mas depois eu estou no mercado de volta. E esse mercado, o que é que vai acontecer? Hoje nós já temos sérios problemas de reputação na área de TI, né? Você hoje não coloca seu computador, seu notebook em qualquer assistência para consertar, certo? Hoje, depois do caso de Caroline Dickmann, não é? Hoje as pessoas começaram a perceber que até para levar o computador tem que ter muito cuidado, porque ali é onde nós guardamos hoje nossas maiores informações, nossas informações confidenciais, nossas fotos, e que elas podem ser subtraídas, certo? E expostas de alguma forma. E quem é que vai punir esse profissional? Então, regulamentar não é dar oportunidade ao mau profissional, é justamente o contrário, tá? É coibir. Por exemplo, eu vi ontem que o Conselho de Enfermagem está caçando o diploma da enfermeira que botou café com leite. Se ela não tivesse a profissão dela regulamentada, ela ia responder, ia estar no mercado. Para matar quem? Alguém da minha família, alguém da sua? Porque isso é para isso que para determinados tipos de profissão e que são profissões relevantes, que a regulamentação para mim é imprescindível, certo? É como eu disse, eu não sou da área de TI, tá? Mas eu atuo nesses casos. Nosso escritório é especialista nisso. E hoje eu tenho uma dimensão do que o pessoal da área de TI pode ocasionar, não só em nível empresarial, mas em nível pessoal, em nível da nossa privacidade também, tá? Então, e a gente está falando aqui até em nível de segurança nacional, que hoje nós sabemos que existe uma verdadeira batalha que o povo ainda não tem acesso, que as pessoas não têm acesso, mas que ela hoje já é uma realidade, tá? E quem é que vai coibir, ou pelo menos tentar minimizar determinado tipo de profissional antiético? Profissional antiético tem em todas as profissões, certo? Certo. Agora, as profissões têm como punir. E hoje nós vemos punições em vários níveis. Agora, quem é que vai punir o mau profissional de TI? Mercado? O Brasil é extenso, nós somos milhões e milhões. Eu posso sair daqui de Recife, onde eu apliquei um golpe, ou onde eu fiz alguma coisa, e você sabe que existem verdadeiras batalhas entre grandes empresas de espionagem, entre empresas. Eu não estou nem falando só em nível nacional, não. Certo? Quem é que vai botar regras? Pelo menos regras de boas convivências, regras de mercado, mas não de engessar. Mas em sim de fazer com que aqueles profissionais trabalhem harmoniosamente. Hoje ninguém tem a obrigação de seguir nada, certo? Muitas vezes a gente não é obrigado a ter um mínimo de ética. E quem é que vai coibir esse tipo de postura? Porque tudo impacta na nossa profissão. Quem não regula, você vê, várias profissões são regulamentadas, como a minha, certo? E todo mundo sabe que existem advogados e advogados, tá? Como existem médicos e médicos. Tá? Rio teve um caso recente do geneticista que estava manipulando, tá entendendo? A concepção. Tá? Mas nós temos como retirar essas pessoas, nós temos como puni-las profissionalmente. Quem vai punir profissionalmente? O pessoal da área de informática.
Eu queria pedir uma parte, por favor, só para externar algumas opiniões aqui e também algumas perguntas que estão sendo feitas no nosso Twitter, @Cadetec, tá? Temos aqui o Anderson. Algumas pessoas trabalham com TI mesmo sem ser da área, embora sejam altamente talentosas. Como a regulamentação resolveria isto? Eu acho que foi direcionada à doutora Carmina, né? Isso aí é fácil, tá? Porque no projeto, toda profissão, antes dela ser regulamentada, ela já existe no mercado, tá? Então, como outras profissões, o que é que vai acontecer? Existe, como no de analista de sistema, no projeto de analista de sistema, que particularmente eu sou contra, tá? Não por ser analista de sistema, mas pela forma como está sendo proposto, certo? Para mostrar que a gente não discorda em tudo. Nesse ponto nós concordamos, né? Achamos o ponto de interseção, afinal de contas. Certo? Então, agora eu brinquei e perdi a... Tudo bem. Como é dele? Ele perguntou o seguinte, o Anderson, tá? Algumas pessoas trabalham com TI mesmo sem ser da área e, embora sejam altamente talentosas, como a regulamentação resolveria isto, né? Isso é fácil. Você coloca um artigo no projeto dizendo que as pessoas que atuam na área por mais de 3 anos, comprovadamente, elas automaticamente estarão inscritas no conselho, no conselho, e a partir de tal data para frente é que seria exigível a diplomação como pré-requisito para atuação na área. Qualquer projeto de lei, ele não vai, gente, menosprezar, tá entendendo? A história de vida profissional de ninguém, tá? Ele vai agregar, se você é bom, se você trabalha na área, é fácil você comprovar, certo? E aí seria automaticamente inscrito. No caso, nessa situação especificamente, o projeto de lei ele vai atender ao passado. O problema nesse caso é que a informática, a área de TI, é uma profissão do futuro. Como é que fica? A gente vai cercear ninguém mais que não seja diplomado em TI vai poder fazer isso? E engenheiro biomédico, por exemplo, como é que fica? E não vai poder entrar na área de TI, vai ter que fazer uma graduação em informática só para ter o diploma, ou seja, todo mundo começar a fazer graduação em informática para ter um diploma para poder continuar atuando na área. Se todo mundo tiver que ter um diploma, que é um papel, quem é que vai ganhar com isso? Não é a sociedade. É verdade. E aí, só complementando uma questão que a professora Carmina falou sobre as grandes empresas não são contra a regulamentação. Eu diria que não são só as grandes empresas, não. As principais entidades da área de informática são contra a regulamentação. A Sociedade Brasileira de Computação é contra a regulamentação. Nós temos ética na Sociedade Brasileira de Computação. Tem normas de conduta, sim. Existem essas normas de conduta. Entendi. Eu queria aproveitar o calor da discussão para só mandar um abraço para Bruno Silva, que está mandando um abraço para a professora Carmina, dando maior apoio para a Carmina Issa no debate. Bruno Silva, né? O Arthur Vale, aquele que perguntou inicialmente, continua afirmando que não acredita que algum órgão consiga acompanhar o ritmo das inovações de TI. E tivemos mais recentemente aqui o Cláudio Pedro, né? Só mandando alô, e agora analista, responda a resposta da professora, regulamentação da professora Carmina, mas eu acho que a pergunta foi bem defasada, você já respondeu, né? E o Danilo Monteiro também, há cerca de 2 minutos, perguntou: professora Carmina, como regulamentar uma área que existe tantos cursos diferentes, com tantas ênfases diferentes? Tá. Primeiro, meu nobre colega, diploma não é só um papel, né? É, teoricamente, uma comprovação, tá, de conhecimento. Se você não obteve todo o conhecimento, você não vai sobreviver. O diploma depende da instituição que dá o diploma. Não, claro. Discordo, porque você pode ser um excelente aluno numa escola que não tenha grande conhecimento, quem faz o curso é o aluno. A gente, você é professor, mas isso é exceção, não é a regra. Não, infelizmente isso não. Isso é exceção. O bom aluno de universidades que não dão feedback é muito pouco. Não. São poucos que se destacam em universidades que não dão toda a infraestrutura
digamos assim, suficiente para o diploma daquela universidade ter um peso? Não, o diploma daquela universidade, o diploma da universidade pode não ter peso, mas o teu conhecimento com o diploma da sociedade vai ter uma porta aberta. É diferente. Nós somos professores, nós três, inclusive o professor David também, né, já vivenciou muito sala de aula e sabe que não adianta a gente dar, muitas vezes, um show de aula, né, com um aluno que não quer. Exato. Como também não adianta você pagar uma excelente faculdade, tá? Quando o teu filho ou o aluno, tá? Vai estar lá fora jogando dominó, certo? E depois vai fazer uma prova, certo? Então, assim, apesar de tudo, a gente sabe que o conhecimento, ele é muito importante. O diploma, ele é um marco? É. Por quê? Porque você parte do princípio de que quem estuda 3, 4 anos numa faculdade tem um pouco mais de conhecimento e vai ter um pouco mais de conhecimento na área, tá? Nós vivenciamos isso na Unibratec. Quando foi instituído o curso superior, o que foi que aconteceu? Muitos professores que eram do técnico, porque a Unibratec nasceu há muito tempo, né? E durante essa trajetória deles, eles passaram pelo técnico e hoje tem técnico e superior. Muitos professores na época que trabalhavam, que eram professores do técnico, foram meus alunos no superior. Porque eles sabiam dessa necessidade. Porque não é só você acessar a internet e pegar algo que você está ali e está em dúvida. Tá? Fazer uma faculdade é muito mais do que isso. Não, perfeito. Agora, olha só, alguém que passou 4 anos estudando, ele não vai concorrer com o autodidata. A não ser que o autodidata seja uma exceção absurda, que foi como eu falei, se o cara é autodidata... Um Steve Jobs. Tanto eu quero esse cara do meu lado, independente de ter diploma ou não. Alguém que passou 4 anos na faculdade, ele não concorre em pé de igualdade com alguém que é autodidata, não tem como fazer isso, é impossível. Quem se formou, quem levou 4 anos, ou seja, hoje, quem se formou, quem tem um diploma hoje, já está à frente. O problema é outro, o problema é o mercado que a gente tem. Exato, mas... O incentivo do governo para isso, a gente tem que mudar algumas coisas para possibilitar que o mercado ajude realmente o profissional. As leis que a gente tem para trabalhar hoje prejudicam as empresas, prejudicam a criação de empresa. Criar empresa é um problema. Não, gente, hoje a nossa Juscepe daqui está toda informatizada. Hoje a gente faz, a tecnologia tem ajudado nisso. Sim. Tá? Então, assim, essa burocracia que era tida como antigamente, hoje a informática tem resolvido isso. Não é só tá? Não é a burocracia. E outra coisa, a concorrência desse autodidata é do mercado. Por quê? Porque quem faz uma faculdade não vai se submeter a ganhar 700, 800 ou fazer um sistema por 1.000 e pouco. Mas aquele que não foi para a faculdade, que não teve que abdicar de muita coisa para poder pagar a faculdade, de chegar na faculdade cansado, muitas vezes com sono à noite, tá entendendo? O outro vai fazer o sistema por 1.000. Mas esse mercado... Então, existe o que vocês próprios chamam de prostituição do mercado. E essa prostituição do mercado, ela parte do pressuposto de que quem prostitui não tem diploma. Tá? Por quê? Porque quem tem diploma se valoriza, sabe que está investindo e não vai. E se prejudica, por quê? Porque aquele autodidata, que aí, salvo exceções, o autodidata vai fazer um código ou vai trabalhar em genética, ou isso ou aquilo outro, tá? Vai se submeter a determinado tipo de coisa. Então, o mercado é prejudicado e os profissionais, os diplomados são prejudicados. Eu não vejo dessa forma, porque eu acho que esse mercado de 700, 500 reais no sistema não é um mercado de alguém formado, é um outro mercado. E eu acho assim, a gente tem que pensar o seguinte, o que o mundo está fazendo em relação a isso? O primeiro mundo, onde o mercado de TI é forte e funciona, e você tem um mercado de TI forte, não quer saber de regulamentação de profissão. Quem é? O primeiro mundo inteiro. Todos os nossos concorrentes não estão regulamentando a profissão. Estados Unidos não regulamentam a profissão. Estados Unidos, Texas mesmo é um dos... E outra coisa. E por que todo mundo fala disso? Na verdade, você vê, a gente fala dos Estados Unidos, não é?
existe um conceito sobre os Estados Unidos, não menosprezando, claro, em hipótese alguma, mas se tem uma visão de que os Estados Unidos não regulamentam a profissão. Isso não é verdade. Eu vou poder... Na área de informática, Texas regulamentou, tá? Eu não sei as outras, eu posso dizer o que eu tenho conhecimento. Estão em Boston, tá estão na Califórnia. Agora, por exemplo, na área de direito, é regulamentado. Você não pode, tá entendendo? Em outras profissões também os Estados Unidos regulamenta. E outra coisa, eles regulamentam de uma forma pior, tá? Porque se eu sou advogada em nível nacional, porque o Brasil regulamenta a profissão em nível nacional. Estados Unidos regulamenta em nível estadual. Então, eu posso ser advogada na Califórnia, tá? Mas se eu quiser ir para o Texas, eu vou ter que me submeter a uma prova para me inscrever e atuar lá. Então, e isso não quer dizer absolutamente nada. O regime lá é diferente. Certo? Mas existe regulamentação lá também. Mas só no Texas. Por isso que não tem empresa grande de TI no Texas. Não sei, eu não freia a inovação, freia o resultado. Aí, outro ponto, a questão que a professora falou antes, que a gente tem que ter um cuidado, e tem que ter um cuidado realmente, onde, por exemplo, eu vou levar meu computador para assistência técnica, eu tenho que ter cuidado, mas é um cuidado que eu tenho que ter em qualquer coisa minha. Se eu vou na oficina mecânica, eu tenho que conhecer aquela oficina. Não sei, se eu não sei quem trabalha, qual serviço o cara pode fazer? A gente tem que ter esse cuidado. Se eu vou colocar uma secretária na minha casa, eu tenho que ter que saber quem é essa secretária, de onde é que ela vem. E se ela roubar ou fizer alguma coisa que vai atentar contra a minha pessoa, seja moralmente ou seja financeiramente, quem vai punir ela é a lei. Eu não vou no conselho das secretárias do lar para pedir que ela não seja mais secretária em lugar nenhum. Você não consegue isso com o conselho de medicina. Não? Medicina já caçou vários. Ele vai pro interior do Amazonas. Não, aí é exercício ilegal da profissão. Sim, mas quem é que vai lá no meio da selva pegar ele? Com a tecnologia que vocês estão criando, a gente sabe em nível nacional quem foi caçado e quem não foi. Inclusive hoje vocês estão contribuindo para isso. Pois é, porque nós somos então eu vou poder dizer, tá entendendo? Se chegar e esse médico, se o conselho de medicina de lá for verificar, vai ver que ele foi caçado. Gente, ó, o assunto realmente é muito polêmico, é muito intrigante. Inclusive, nós estamos tendo aqui várias perguntas. Eu fico até um pouco ansioso, porque eu fico querendo deixar vocês falarem, mas ao mesmo tempo precisamos aqui ter a participação pessoal. Vamos lá. O Elton, né, que está desde o começo conosco, ele diz e pergunta, né, profissionais que atuam sem diploma na área, um tempo mínimo de experiência já não seria bastante para também ser regulamentado? Essa é a pergunta do Elton, mas daqui a pouquinho a gente responde. O Anderson, diante desse pressuposto, será que Bill Gates ou Steve Jobs teria que se diplomar quando eles dispensam esse título pelo seu trabalho, né? O Danilo Monteiro... não, esse eu já perguntei, né? Mas nós temos várias contribuições. Eu acho que esse programa está sendo um recorde de perguntas aqui, né? Tá bom? Mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente responde as perguntas de vocês. E continue tweetando, continue mandando aí para @Cadetec sua opinião e sua pergunta. Já a gente volta. Fazer uma faculdade qualquer de tecnologia pode deixar seu currículo offline. Uma escolha errada e pronto. Você fica ausente para oportunidades do mercado. Garanta o melhor status para seu futuro. Faça Unibratec. Graduação com conceito 4 do MEC. Pós-graduação e novos cursos técnicos. Eletrotécnica, meio ambiente, segurança do trabalho e muito mais. Unibratec. O mundo é dos experts. Inscrições abertas. Viva Saúde oferece a segurança e tranquilidade que você e sua família precisam. Doutor na Linha com orientações médicas 24 horas, sem precisar sair de casa. Programa de medicamentos grátis. Excelente rede credenciada com livre escolha, os melhores médicos, clínicas e hospitais. E muito mais! Tudo isso a partir de R$ 63,45. Venha para a Viva Saúde. Sua felicidade está em nossos planos. 3974-2220. Olá, estamos de volta ao nosso Acadetec News, o último do ano, hein?
mas nós voltamos para o ano. Depois do Carnaval, estaremos com um programa completamente reformulado, repaginado, muito melhor e maior e com muitas, mas muitas novidades. E você que está aí desde o começo, tweetando conosco, nós temos um presentinho para vocês, tá? Do nosso patrocinador. Nós vamos aqui sortear uma camisa da Unibratec, que é um dos nossos patrocinadores, e também vamos sortear algumas bolsas de estudos em cursos online da ACADETEC, Academia Tecnológica do Brasil, tá? Não vão embora, fiquem conosco. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à pergunta do Elton, né? Profissionais que atuam sem diploma na área, um tempo mínimo de experiência, já não seria bastante para também ser regulamentado? Como é que vocês veem isso? Vamos começar por quem aí? Eu acho que essa pergunta já foi respondida pela professora Carmina, quando ela falou que, assim, não, quem já, por uma profissão que, para regulamentar uma profissão, como a professora bem colocou, a profissão tem que existir. Se ele já existe, então, se vai regulamentar, ela tem que partir do pressuposto de atender quem já está atuando na área. Então, nesse aspecto, a profissão, o projeto de lei sendo aprovado, seja esse ou um novo, e se for, eu espero que seja um novo, né? A gente espera que seja um novo, ele vai atender quem já atua na área. A questão de depois de regulamentado é que fica um pouco mais difícil. E o problema também é a forma como vai se regulamentar isso, tá? Porque se vocês não regulamentarem, outras profissões vão regulamentar as atividades de vocês. Como eu citei aqui a de web design. Ou seja, eu sou um web designer, tá? Atuo na área, mas não vou poder exercer mais a minha atividade, porque existe um projeto de lei dizendo que só o desenho, quem é formado em desenho industrial. Então, vocês têm que pensar que o mercado de hoje, ou você regulamenta, ou você vai ser regulamentado. De alguma forma, vocês vão sofrer essa pressão. Então, só interrompendo aqui, só para concluir. Da mesma forma como a arquitetura está saindo, certo? De engenharia, porque não se sente mais confortável ou não se sente representado, tá? É muito melhor você ter a sua profissão, a sua regulamentação, estar dentro de um conselho que você criou e que atende às suas necessidades, do que você estar no meio de outro. Porque esse de administração que eu citei, que vai modificar, existe esse projeto de lei, inclusive, ele faz uma ressalva que você tem que estar em um determinado conselho, certo? Muito bom, gente. Sim, pois aí, não, só complementando, mas o que acontece, eu acho que é o seguinte, a gente não pode levar para esse problema, vamos colocar assim, esse campo de regulamentação que a gente vê hoje em patente. Que é o que está acontecendo, né? Vai todo mundo querer regulamentar para proteger o seu, quando na verdade eu acho que a solução é desregulamentar. Tudo. As áreas meias, principalmente as áreas meias. Jornalismo fez isso. Jornalismo não, já voltou. Não, inclusive isso prova para você, mas para eles não tá. Tá entendendo? Quando a gente lida com coisas que são importantes, elas não podem simplesmente ser desregulamentadas. É a mesma coisa do autodidata. Então vamos não fazer mais quem vai ser um jornalista melhor para falar sobre direito cibernético? Você ou um estudante de jornalismo? Como é? Quem vai escrever melhor sobre direito cibernético? Você ou estudante de jornalismo? Não, quem vai ter a técnica é o jornalista. Eu não vou tirar o mérito dele. Tá entendendo? Eu tenho o meu conhecimento técnico. Sim, é mais fácil mas você, eu preciso dele. Mas o que é mais fácil? Tá você ter um conhecimento técnico para escrever ou ele aprender tudo que você sabe? Não, ele não vai aprender tudo que eu sei. Como é que ele tá vai falar entendendo? sobre Eu vou cibernética? dizer a ele, como você estava dizendo, para eu poder desenvolver um sistema, eu tenho que ter a pessoa que diga mais ou menos o que eu vou fazer. Você aumenta o custo então, e se a gente está na era da informação, na era do conhecimento, é no mínimo controverso dizer que diploma não é sinônimo ou não é parâmetro para qualidade, que vamos ser autodidata porque lá na internet está lá, ou que o autodidata pode ser um Bill Gates. Diploma, ele é um excelente indício de capacidade, mas não pode ser considerado o único. Não. Nem o fundamental. Não, mas existe e vai ter que existir isso no mercado. Agora, a questão é o seguinte, que tem que levar em consideração... Porque o autodidata vai quando fazer se fala algo... quando se fala de regulamentação, sempre se faz um paralelo muito bem
dissertado acerca do caso da engenharia, com o CREA, medicina, com o Conselho Regional de Medicina, o próprio área de Direito também, com o conselho que tem na área de Direito, faz muito paralelo. Só que a diferença é o seguinte, essas 3 profissões são seculares. São seculares. E a área de TI não, ela é muito nova. Por exemplo, não existe um software sem bug. O que a gente aprende é a conhecer, controlar e não deixar que esses erros ou essas falhas afetem o sistema. Como é que você vai regulamentar isso? A engenharia de software só tem um nome engenharia de software, por exemplo. Ela não é engenharia ainda. Muito do que a gente faz na área de TI tem muito de criatividade, tem um pouco de arte. Claro. Então a gente vai regulamentar agora também os artistas. Quer ver uma profissão que está para ser regulamentada? DJ. Ou seja, eu não posso mais fazer um churrasco. Porque se eu tiver um churrasco para 50 pessoas, eu pegar um som, plugar meu iPod, eu vou ter que pagar uma multa para o Conselho Regional de DJ. E por falar nisso, essas argumentações radicais, assim, primeiro, é intriga da oposição. É intriga da oposição. Primeiro porque a gente está falando aqui, direito, medicina, engenharia, são seculares, são. Informática não é secular, mas nem por causa disso, ela é menos importante, mas não é e vai afetar menos como as nossas áreas. Por exemplo, um médico, se ele fizer um procedimento cirúrgico equivocado, ele pode matar uma pessoa. Perfeito. E tem que ser responsabilizado por isso, sim. Sim, claro. Ele tem que ter conhecimento para não fazer isso. O pessoal da área de TI, eles têm um impacto na nossa vida, seja profissional ou seja pessoal, tá? Porque imagine você uma empresa onde você armazena todos os dados da tua empresa, e aí vai aquela pessoa porque tem acesso, tá? Que não necessariamente é de TI. Que não necessariamente é de TI e que deveria ser. Por quê? Porque se fosse, ele ia ter medo do diploma dele ser cassado. Não. Agora, alguém tem medo do diploma ser cassado? Não. Porque isso não interessa. O problema aqui não é o diploma ser cassado, porque no Brasil o pessoal não tem medo de ser preso, porque não vai ser preso. Não. Se ele vai fazer uma coisa, ele tinha que ser preso. Não, mas o problema não é só ser preso. TI, ou ser advogado, não adianta você ser preso e voltar para o mercado. É a mesma coisa da enfermeira. Mas preso não volta pro mercado. A enfermeira, ela vai responder o processo e vai voltar para o mercado mas veja para só, tratar da sua mãe, da TI nossa. não mata. TI mata. Medicina não mata. O que mata é quem usa a TI. Não é o profissional, não é o cara que fez o software. Depende. Se você faz um software com vulnerabilidade, vamos supor, eu desenvolvi um software para um hospital, tá? Eu desenvolvi daquele jeito, aí é certo. Tá? Mas quem desenvolve o software hospital não sou eu, Vinícius. Não é uma pessoa física, Vinícius. É uma empresa contratada. E essa empresa tem que seguir regras e normas para provar que não tem falha. Quem foi que disse que ela tem que fazer isso? Quem é que vai obrigá-la a fazer isso? Quem no hospital deve contratar um menino, vai pagar 15 reais por fazer não é só isso. Sim, mas se eu me junto com um bocado de autodidata e faço e crio uma empresa. E aí um hospital vai contratar uma empresa que tem 3 anos. Não, ela pode ter mais. Não, mas o mercado... Ela pode ter mais. O mercado... Ninguém está dizendo que é só 3 anos. Se ela tem 15 anos e ela tem um histórico de sucesso, ela é capaz. Ou não. Ela pode não ter um histórico de sucesso, ela pode estar no mercado fazendo inclusive outras coisas. Sim, que já teve dado golpes em outras pessoas e que ninguém tem conhecimento. Porque ninguém... Mas isso independe do se cara você chegar ter diploma ou não. Se você chegar na área de medicina, no CRM, inclusive tem lá os especialistas em cirurgia estética, isso e aquilo outro. Porque a gente vai ver, medicina a gente vê muito isso. Então TI para mim não é diferente, porque TI é tão importante, para mim é tão importante, com certeza. Tá entendendo? Ou mais importante do que muita coisa. Sim. O pessoal da área de TI, eles podem simplesmente deletar uma empresa. Deletar. Mas isso não é o pessoal da área de TI, é qualquer pessoa com acesso. Não, mas se eu estou lá dentro da área de TI, sou responsável pelo setor, sou responsável pela segurança, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Certo. E sei que vou ser responsabilizada se eu for negligente. Certo. Porque vai ter um órgão para me fiscalizar. Perfeito. Agora, se não tem nenhum órgão para me fiscalizar, eu vou me sentir pressionada? Eu vou ser obrigada a cumprir um código de ética? Eu vou ser obrigada a cumprir os parâmetros das certificações? E outra coisa, a gente está falando aqui só de uma área.
Mas né? veja só. De uma parte que se chama desenvolvimento de software. Tem outras áreas dentro, e é por isso que nesse ponto nós concordamos que o projeto de lei que está feito lá no Congresso e os que estão lá não atendem à área de TI, certo? Certo. Porque nós temos outras áreas. Você falou, arquitetura de software, engenharia de software, tá? A área de inteligência artificial que não contempla nada disso. E aí vai se fatiar a profissão? Aí é que eu acho errado. Eu acho que deveria ter um projeto de lei só que atendesse a todos. Vocês querem saber como é que está a temperatura lá fora? Vamos lá. Lá fora está 40 graus, certo? Seguinte. Robson Rafael. Os profissionais de TI que estudam e trabalham todos os dias ficarão sem reconhecimento merecido? Robson Rafael. O pessoal da YouStore, tá? O Ficholito, esse é o login do Twitter dele, não sei qual é o nome dele, tá? Mas deve ser alguma coisa parecida com isso, né? Comunicado para o professor Vinícius, né? Esse debate também está gerando muita discussão aqui nesse momento na YouStore. Então tem gente, estamos reproduzindo discussões, né? Estamos semeando a discórdia entre os homens. Isso é muito bom, isso é ótimo, porque é só discordando que a gente evolui, não é isso? E temos aqui... Exato. Oi. Temos aqui também o seguinte, o Robson Rafael, professora, estou do seu lado, deve ser regularizado sim, né? Temos aqui a Ana Carolina, que fez uma correção importante que seja registrada agora. A Ana Carolina disse o seguinte, corrigindo, secretária é quem faz graduação, empregada doméstica não é secretária, referindo-se a um de vocês que falou... Mas é foi a secretária do lar. Mas quando você falou a secretária, você falou ela de continua, forma genérica. Aí ela e ela continua aqui o seguinte, ela continua concluindo aqui no outro tweeting, temos a mesma situação com a secretária empregada. Não podemos jamais regulamentar uma empregada doméstica como secretária. Entende? Então veja que essa discussão, na verdade, está perpassando a área de TI e muita gente está questionando por que não regulamentar a empregada doméstica. Mas aí ela vai se chamar secretária, e a secretária que passa 4 anos na federal, é uma discussão muito grande, né? E eu queria agradecer a todo mundo que está tweetando, continue tweetando e vamos continuar esse papo. E aí, gente, vamos lá. O Arthur Vale. Acredito que o web design vai trabalhar na nuvem, recebendo em dólar, euro ou outra moeda qualquer. Concordando aí com o professor Vinícius. Mas vamos lá, vamos continuar o papo. Eu digo isso e assim, sempre falo um pouco mais, né, acirradamente, todo mundo me conhece, sabe que eu sou meio de falar assim, tá? Porque eu acho que na nossa vivência enquanto escritório, né, e que atua nessa área de direito cibernético, nós temos várias sentenças, nós temos vários casos, inclusive de demissão por justa causa de funcionário, tá entendendo? Que simplesmente deletou o que tinha feito na empresa. Roubou tá o entendendo? sistema e levou com ele. Roubou e vai ficar impune, tá? E outra coisa que é importante se dizer e que eu acho que isso é um peso para a regulamentação da profissão. Eu vejo muita gente dizer, porque nós temos um sindicato. Realmente, em Recife, inclusive, tem um sindicato. É um sindicato atuante. É um sindicato que tem trazido vantagens e agregado valores à área de TI, mas essa que é a grande diferença da regulamentação da profissão. Esse sindicato é forte, meu querido, mas só na área de TI, só para empresas de TI. Quando você não tem uma profissão regulamentada, o sindicato daquela classe ou daquela categoria, ela só vai atuar para as empresas que aceitam a convenção, tá entendendo? E atuam na área de TI. Por exemplo, quando a profissão é regulamentada, para onde aquele profissional for, ele vai levar as conquistas daquela categoria, daquela profissão. Quando não é regulamentado e que você tem um sindicato, esse sindicato não vai atuar em todas as empresas. Por exemplo, você pode ser um excelente profissional, mas trabalhar no CPD de uma determinada empresa. Vamos supor de um hospital, tá? O sindicato de TI vai alcançar aquela empresa? Não.
aquela empresa vai ser obrigada a seguir as conquistas das pessoas de TI para aquela atividade? Não. Então, isso também é um prejuízo para quem atua na área de TI, tá? Por quê? Porque você tem conquistas excelentes. Você vê, a área de TI é a área que tem a hora extra mais cara, tá? A empresa tem que pagar um percentual do seu plano de saúde, você tem direito a lentes e uma série de conquistas, inclusive de sobreaviso, tá? Você é remunerado pelo sobreaviso, mas todas essas conquistas você não leva para qualquer lugar, tá? Então, isso também é ruim. Isso também é prejudicial para o pessoal da área de TI. Então, assim, eu acho que, claro, nada é 100% perfeito, nada é 100% bom, né? Nós discordamos e concordamos em agora. Extremamente disjuntos, mas o ideal é que o resultado, não necessariamente desse debate, mas o resultado do que o governo, ou seja, quem quer que seja, vai tomar, que seja um ponto comum. Exatamente. Não pode ser muito puxado para um lado, nem muito puxado para o outro. Não, eu acho que tem que ter um bom senso, eu acho que tem que contemplar profissionais, vou usar o termo, né, comum, da área de TI que não tem diploma ou que estão com diploma e seja há pouco tempo ou alguma coisa desse tipo. Mas é importante regulamentar. É importante regulamentar uma profissão que ela tem um impacto na nossa vida como um todo. Seja na esfera pessoal ou seja na esfera profissional, tá? Porque eu preciso ter segurança. O consumidor precisa ter segurança. Eu, enquanto cidadã, eu preciso ter segurança. E essa segurança não é só a justiça que vai me dar. Eu não só quero isso. Eu quero que aquele profissional, tá entendendo? Ele seja punido. Porque não é justo, certo? Eu vou punir você juridicamente, mas profissionalmente você vai continuar no mercado. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter um sério prejuízo, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje tem muitos problemas de privacidade, inclusive dentro das empresas, certo? Sim, e essa pessoa não vai ser responsabilizada? Ele vai denegrir, ou ele vai me expor, ou ele vai furtar o meu banco de dados que eu passei muito tempo para construir, que eu tive uma expertise naquela área para fazer aquilo ali, e você com 2 minutos pega o teu HD externo, ou pega um pendrive, ou pega qualquer coisa, e vai levar minhas informações, e depois você vai poder usá-las, e depois, indefinidamente, você vai para o Rio Grande do Sul, vai para Belém, sem nenhuma punidade? Tem 3 pontos que eu queria falar aqui. O primeiro é o seguinte, um diploma é um diploma profissional, ele não é um diploma de caráter. Então, não quer dizer que o profissional da área de TI, ele é o único responsável por invasão de privacidade. Não, muito pelo contrário. Qualquer pessoa que trabalha na empresa pode conseguir burlar, seja qual for o sistema de segurança, claro, independente se é TI ou não, claro, se é da área de TI ou não. Então, ele vai ser. E se aquela pessoa está disposta a roubar um banco de dados, a roubar alguma coisa, a prejudicar, a pagar uma empresa, independente da área de TI, é porque ele está assumindo os riscos. Não vai ser o fato de você ter um conselho que você vai coibir esse tipo de situação. Esse é um ponto. Ou seja, diploma não está atrelado ao caráter. Toda profissão tem ética. Claro. E a gente vê. Porque se fosse para pensar assim, eu acho que o primeiro conselho efetivo que a gente devia ter no Brasil é o Conselho Regional de Político, né? Nesse ponto nós vamos concordar também. Mas política é outro outro debate. E aí ia chegar aos 60. A gente marca depois do carnaval no próximo ano, na retomada a gente marca. O outro ponto é a questão do histórico. A professora mesmo falou, né? Hoje em dia a gente tem TI, a gente tem uma série os dados estão disponíveis para todo mundo, o governo está fazendo uma excelente iniciativa sobre dados abertos, o Open Data, né? Você disponibiliza tudo quanto é dado. Então, assim, o histórico de todo mundo está disponível. Você quer conhecer alguém, bota o nome da pessoa no Google. Então, você tem esse acompanhamento. E o que me preocupa, na verdade, é o seguinte, o profissional ou prático de informática,
ele não pode ser... A profissão é importante, informática é importante hoje em dia, TI é muito importante. TI é onde tudo acontece, mas justamente por isso, TI é meio. E o profissional de informática, ele não pode ser colocado em igualdade com um médico, por exemplo. O exemplo de um sistema para rodar numa máquina lá que vai controlar um coração artificial. É óbvio que você não vai contratar uma empresa sem ter uma investigação para saber quem é essa empresa, que é uma empresa renomada. Você não vai contratar qualquer pessoa para fazer isso. Isso é muito claro. A gente não faz isso. Eu não levo o meu liquidificador numa biboca na esquina. Eu vou num lugar que tem a referência, que eu conheço. Se você faz isso, você está sendo responsável desde a partida. Então, não é porque eu vou ter um conselho que não vai existir mais empresa que não atua corretamente. Não quer dizer. Não, claro que não. Você continua tendo. Continua. O que vai acontecer é, com a criação do Confei, você vai colocar mais uma camada de pessoas a você ter que sustentar, você vai aumentar o custo, porque você vai precisar de fiscal, você vai precisar vai ter secretários, vão ter dirigentes. Aí o que vai acabar acontecendo é que você vai criar toda uma camada nova a ser sustentada pelo mercado, que já tem muita coisa para sustentar. A gente não tem uma política de apoio ao empreendedorismo no Brasil. A gente não tem. O empreendedor no Brasil sofre muito. E você criar mais uma camada de custos, de barreiras a você ter que surgir, não é uma iniciativa muito boa para o mercado. O que vai acontecer é isso que o colega falou aí na internet. Não, vou trabalhar na nuvem. Eu vou ser web designer na nuvem, ou seja, eu vou fazer offshore para empresas na Índia, na China, ou seja, a gente vai começar, a gente está aí com Ciência Sem Fronteiras agora, uma excelente iniciativa, o que a gente vai fazer, a gente vai exportar o que a gente tem de bom aqui para fora, porque se vai precisar regulamentar, eu vou ter excelentes profissionais. Um exemplo claro, eu atuo junto com o pessoal do CRIA, que é um instituto sediado lá em Campinas, que é na área de botânica, de biologia. O Renato, que é a pessoa com quem eu converso lá, ele é biólogo. E ele desenvolveu um sistema disponível na internet, altamente utilizado no mundo afora, nessa área de modelagem e acompanhamento de nichos de espécies vegetais. E a arquitetura daquele software é excelente. Foi ele que desenvolveu sozinho. sozinho. Que desenvolveu sozinho. Mas isso é exceção, né? A gente está trabalhando com exceção ou com regras. Porque você dizer que pagar uma taxa, você não criar uma profissão, porque você vai pagar uma taxa aonde essa taxa vai servir de benefícios e vantagens para você. Então é assim, é pensar Mas micro. A gente tem que pensar, não, porque a gente tem que pensar no cenário Brasil. Eu prefiro pagar uma taxa, tá? Aonde eu vou ter uma série de vantagens, não é? Aonde, então, que vem não, também. Mas nada é 100%. Não Pois dá é. pra gente pensar. Se não é nada 100%, agora, por que a gente não deixa do jeito que está? exatamente, porque o prejuízo é muito maior. Não, o prejuízo é muito acho maior não. em todos os sentidos. Hoje o prejuízo é exceção. Eu prefiro pagar uma taxa e ter uma série de vantagens, tá? Muito mais vantagens do que desvantagens. Mas aí... Primeiro que eu vou estar dentro de um conselho aonde eu vou seguir, eu posso ser punida, aonde eu vou ter que trabalhar, onde eu vou ter que me especializar, e fora isso eu tenho as minhas vantagens pessoais. Eu posso, por exemplo, a OAB tem uma série de vantagens para nós. Então, ele pensa no advogado que não tem carro, por exemplo. A OAB ele tem um sistema de van que ele disponibiliza, tá? Todos os dias, em tais horas, para os advogados que não têm carro, não precisarem andar de ônibus de paletó e gravata. E é custo zero. Custo zero. Então, a OAB, a van, ela passa por todos os fóruns. Mas as deixando, então, já tem nós benefícios. temos 24 horas um advogado de plantão, tá entendendo? Para nos defender. Então, pensar e achar que não regulamentar a profissão, porque eu vou ter que pagar uma taxa, para a relevância da profissão, eu acho isso Mas a que questão não da é um taxa argumento. não é uma visão minha. O que eu estou pensando é no todo, na Mas é no sociedade. todo. Porque veja só. Não é a se eu for sociedade que pensar- vai pagar essa taxa, não. Somos nós. Sim, mas veja só. Advogados. Sim, é verdade. Bom, gente, essa discussão realmente ela é interminável, né?
A gente poderia passar horas, é uma discussão boa, gostosa, tá? Eu queria, antes da gente encerrar, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Eu queria só transmitir as últimas mensagens dos nossos web espectadores ou internautas. O Alexandre Gomes, né? Está dizendo o seguinte: é ótimo para debater os nossos interesses. Parabéns a todos, muito bem, professora Carmina, do Alexandre da Unibratec, né? E também o Marcelo Ramos também está mandando um alô, professora, estou do seu lado, né? E veja, tivemos alô também a favor lá do professor Vinícius, tá? Porque eu tô em ordem cronológica. Mas, gente, é o seguinte, nós prometemos uma coisa no começo do programa e vamos cumprir agora, tá? Enquanto nós estávamos discutindo, a nossa equipe fez um sorteio de quem tuitou, né? Quem tuitou pra gente nesse programa, e nós vamos fazer o sorteio de 2 presentes, 2 brindes, tá? Vamos sortear uma camisa da Unibratec, tá? E o vencedor foi tá aqui o Arthur Vale. Então, Arthur Vale ganhou, faturou aí a camisa da Unibratec. Arthur, por favor, você manda um e-mail ou então vai no nosso site e você tem um endereço onde você pode resgatar a sua camisa da Unibratec. E quem faturou um curso de marketing pessoal online foi o Elton. Parabéns, Elton. Foi o primeiro. Brigou, pois estava com dificuldade de acessar, conseguiu. Isso, exatamente. Então, parabéns aí a todos. Eu queria mandar um forte abraço ao pessoal da YouStore, o Elton. Eu queria agradecer a participação do Anderson, do Danilo Monteiro, do Cláudio Pedro, Bruno Silva, Arthur Vale, vamos lá, o Weibson, a Carolina, Alexandre Gomes, Rafa, nossa, muita gente participou aqui, não vai dar para falar de todo mundo, fora os que nos ouviram e não tiveram condições de mandar um SMS ou um Twitter, fica o nosso agradecimento. Esse é o último Acadetec News do ano. Eu gostaria também de agradecer profundamente esses 2 profissionais altamente ilibados aqui. De um lado a professora Carmina Issa, do outro lado o professor Vinícius Garcia, desculpe, deu branco agora. E eu queria agradecer a participação de vocês pela brilhante discussão e dizer que o Acadetec News volta no próximo ano com vários debates como esse também, sobre direito intelectual, é um papo muito legal também, pirataria, né? Vamos no popular, pirataria, tá certo? Vamos conversar sobre pirataria, vamos conversar sobre vários assuntos polêmicos também em outras áreas, área da segurança do trabalho, na área de saúde, gestão e negócio, enfim, esse é o nosso papel e eu gostaria também de externar a minha imensa satisfação de nós termos contribuído com um tema tão necessário para uma categoria, às vezes tão esquecida, né? Porque de um lado é uma categoria que inova, que empreende, né? Que ganha muito dinheiro, mas por outro lado é uma categoria que às vezes não olha para si própria, né? E chegou a hora da gente refletir sobre isso, né? Então, muito obrigado a vocês, obrigado ao nosso web espectador e agora é com você, Carol Pereira. Obrigada, professor David, nossos parabéns aos entrevistados de hoje. Nosso programa está terminando. Você pode rever nossa programação a qualquer hora aqui mesmo em nosso auditório virtual ou em nosso canal no YouTube, www.youtube.com/acadetec_online. Continue mandando suas perguntas pelo nosso Twitter, @acadetec, e teremos o maior prazer em lhe responder. O Acadetec News se despede por este ano, desejando a você boas festas e um excelente Réveillon. Voltamos em fevereiro de 2013 com uma programação nova e ainda melhor para você. Até o ano que vem, fiquem com Deus.